Estamos ao vivo, mais um episódio do Fora do Cubo Cast. O assunto aqui hoje é técnico novamente, falaremos sobre telhas, trouxemos especialistas aqui incríveis que têm anos e anos de experiência sobre o assunto e eles vão trazer aqui pra gente aquelas principais dúvidas, as soluções para essas dúvidas, né? Qual a inclinação de telha que eu posso, pelo tipo de telha, é impermeabilizada, não é, deve impermeabilizar, quanto custa, como que instala, que tipo de telha é apropriado para cada lugar, casa de campo, casa de cidade, porque sim, tem diferença. E eu quero já de antemão agradecer o nosso patrocinador oficial, a Hitachi Ar-Condicionados, a melhor marca de ar-condicionados que eu já vi na minha vida. Falo com propriedade, né, Thaís? Temos Thaís hoje aqui com a gente, de novo, né? As mulheres estão vencendo, eu acho, né? Porque o Guga tá ficando pra trás. É verdade. E a gente visitou a fábrica da Hitachi, né, Thaís? Isso. Então a gente viu de perto todo o cuidado, realmente uma marca incrível, é uma honra tê-los aqui com a gente, não é só por ser nosso patrocinador, eles realmente são incríveis e eles têm um grito de guerra, vamos dizer assim, que é quem compara vai de Hitachi, então realmente a gente pôde conferir isso na prática, né, Thaís? Isso. Quem compara vai de Hitachi. É isso mesmo. Queremos agradecer também ao Arquitesc, o nosso patrocinador também, que é um sistema de gestão para arquitetos que precifica sozinho, ele precifica em minutos. Ele gera todas as tarefas do seu projeto, tudo automatizado, você só precisa criar o seu projeto. A gestão o Arquitesc faz para você, então muito obrigada, Arquitesc. E é isso, né, Thaís? É isso aí, sem mais delongas, vamos dar início? Vamos apresentar nossos convidados, nossos especialistas de hoje. Isso aí, que eu ia dizer, estamos aqui com dois especialistas, que é a Julie, não Julie, e o Renan. Eu perguntei 35 vezes antes de começar o episódio e falei errado ainda o nome dela, oh Deus, é Julie. E o Renan, da Tijotelhas, é uma loja conceito em Maringá, né? Sobre pedras, revestimentos naturais, tijolos, telhas. E a gente quer saber um pouquinho da história da empresa, por que tijotelhas, da onde que veio, por que trabalhar com pedras, um material tão bruto e tão rústico e sofisticado ao mesmo tempo, como que a gente consegue aplicar isso nos nossos projetos. Mas antes de tudo, a gente quer saber também um pouquinho da história de vocês. É isso tá? aí, né? Então, sejam bem-vindos, podem se apresentar e já começar contando o que a gente quer saber. Muito obrigada, tá? É uma honra para nós ter, né, essa oportunidade de estar aqui. Começando a me apresentar, então, eu sou a Julie, sou sócia, uma das sócias aqui da Tijotelhas. Esse aqui é o Renan, né? Que ele também é sócio aqui da Tijotelhas. Nós somos uma empresa familiar. Então, são irmãos. Somos irmãos. Não primo, nada, não, irmãos. Hoje, a Tijotelhas, esse ano, a marca Tijotelhas completa 16 anos, né? Então, é uma empresa que já está consolidada no mercado há um bom tempo. E muitos perguntam, né, por que do nome Tijotelhas? E hoje, né, quem conhece o nosso showroom vê que a gente trabalha com uma linha de pedras, né, muito grande. Começou tudo com o meu pai, né, em 2001, ele trabalhava com a parte de tijolinhos e vendia apenas para atacado. Então a gente começamos aí atendendo apenas atacado, ele não atendia o consumidor final. Enquanto ele trabalhava, nós, né, logo depois começamos a fazer direito, né, formados em direito, e então ele iniciou ali com a parte de tijolinhos e somente para atacado. Depois de formados, a minha mãe começou a trabalhar com ele e começou a trazer a parte de telha. Então, na hora que entrou minha mãe, começou a vir a parte de telhas e aí a gente abriu para consumidor final. Por isso que ficou o nome Tijotelhas, porque a única coisa que a gente vendia, eles vendiam era tijolinho e telha, né? Logo depois, eu também me formei e comecei a trabalhar com eles. Os dois fizeram direito? Nós três, eu, ele e minha mãe. Minha mãe é bacharel e nós dois advogados, mas cancelamos a ordem. Acabamos cancelando, porque acabamos apaixonando, né, pela parte dessa área, né? E quando eu vim trabalhar com eles junto, eu comecei a ter um olhar mais voltado para a parte de acabamentos, né, dos revestimentos, que comecei a procurar, comecei a me aprofundar e a gente começou a trazer essa parte de revestimentos rústicos, que era uma coisa assim que fazia sentido para nós, né, naquele momento e faz sentido até hoje.
Então, seu pai trouxe o tijolo, sua mãe a telha e vocês... Eu acabamento. E o Renan, a automação de churrasqueira. Automação de churrasqueira, paver, parte mais... Cada um com a sua contribuição. Cada um foi contribuindo com a parte. Isso, cada um que foi agregando ali já foi trazendo alguma coisa. Que legal. E há uns 4 anos atrás que a gente ficou com a telha sendo o principal produto nosso, ficou sendo a telha por muitos anos. A gente, no mercado muito aquecido na época, então a gente acabou se tornando a maior distribuidora de telhas do noroeste do Paraná, num período ali. Mas logo quando eu entrei, como eu fiquei ali voltado mais para a parte de acabamento, mas nisso o mercado mudou. Então as casas começaram a mudar, né? Então onde a gente tinha aí de cada 10, 9 casas com telhado aparente, começaram a ficar 2, 3, e isso aí automaticamente, nos obrigou também a mudar. E como eu já gostava mais dessa parte de acabamento, eu falei, não, vamos nisso aí, que vai dar certo. E aí foi onde começou, que a gente começamos a ter muita procura, que nós atendemos aqui a região toda. Para quem não sabe, ainda não conhece, a matriz fica em São Carlos do Ivaí, que é onde foi tudo. Nós moramos lá, então tudo começou lá. E vamos fazer 2 anos esse ano, 2 anos. Que nós estamos com o showroom aqui na cidade de Maringá. Uma loja conceito aqui em Maringá. Isso, uma loja conceito. Então, tudo em vista diante da procura que nós tínhamos, na região toda, pelos revestimentos que nós trazíamos, pelo o custo-benefício dos nossos produtos, que além de ser qualidade, tem um preço bem competitivo. Então, como a gente começou a ter muita procura, a gente precisava de um showroom num local ali que a gente conseguisse atender os clientes que procuravam a gente na região. Então aí a gente decidiu vir para Maringá trazendo assim, que a gente fala, gourmetizando, não é porque é um material bruto, é um material rústico que a gente não pode agregar valor a ele, trazer um refinamento para ele, Então aí foi essa a ideia que a gente teve, de vir para Maringá com o showroom, e trazer todos esses produtos de forma ambientada, para o cliente chegar lá, ele conseguir visualizar aquela textura, ele conseguir sentir, ver como é que é a aplicação de fato. Como que é a aplicação de fato, não só um material bruto ali, num pallet, da forma como ele vem, na forma como a qual é entregue, Então essa foi a ideia principal que a gente teve, e hoje aqui a gente consegue alcançar os clientes nossos da região toda, que a gente trabalha tanto no norte e noroeste do Paraná inteiro, atendendo, na verdade o Brasil inteiro, Adoro escutar histórias, já vi que vocês são perto ali de mim, eu vivi ali em São Pedro do Ivaí, ali na... Se duvidar, vocês brincaram, vocês não conterrâneos. Você viu, já chega lá. Já vi também que vocês falaram uma coisa interessante, que o mercado mudou, e vocês tiveram que se reinventar, e eu percebo muito isso acontecendo no mercado de arquitetura hoje, e eu acho que tem muito arquiteto que não está se ligando ainda, a gente está passando por uma mudança, e a gente precisa ter essa mentalidade empreendedora, de estar atento ao mercado, estar atento às notícias, ao cenário político, inclusive, e tomando decisões para daqui 2, 3 anos, porque o que a gente define hoje impacta no nosso futuro. E então eu gosto de ouvir essas histórias, porque a empresa ela sobrevive se ela estiver antenada com o que está acontecendo, tem que estar. Então, às vezes você tem o seu negócio, você acha que você está seguro, Olha só, eu vendo telhas. Todo mundo precisa de telha, toda casa precisa de telha, mas de repente existiu uma mudança de mercado que foi inclusive até que abrupta, assim, Foi não foi lenta, foi uma mudança mudança de estilo arquitetônico. De estilo arquitetônico. E agora eu estou notando uma outra mudança. Está começando agora de uma forma mais lenta. A gente está tendo um retorno às raízes de forma mais lenta. Um resgate, Está existindo esse movimento, do pessoal voltar para aquele tipo de arquitetura mais tradicional que se fazia. Não é algo ainda que já está acontecendo, mas está se iniciando esse movimento. A gente sente lá na loja a procura. Antigamente o pessoal, a casa de alto padrão, telha esmaltada. Casa um pouco mais baixa, telha de barro. Aí as de alto padrão começou a ficar tudo no platibanda. E só as casas um padrão um pouco mais baixo, usava telha de barro.
o telhado aparente. Sim. Então foi mudando, mas hoje o pessoal está fazendo uso misto, que começou a ver que tem as patologias de você colocar um telhado platibando, tem muito problema. Todas as telhas dá problema, Sim. se não houver a instalação correta ou manutenção desse telhado. Sim. E o pessoal, vocês entregam, hoje o profissional entrega uma casa, mas o problema proprietário, fica depois. ele não faz a manutenção que o profissional pede e vai dando problema. Então o pessoal começa a buscar qual que vai dar menos dor de cabeça para ele no futuro. E isso que tá acontecendo, a gente já vai entrar no assunto, tá, gente? Daqui da técnico. Mas é que eu acho legal a gente puxar, como a gente fala muito de gestão, o nosso curso, né, do Fora do Cubo é sobre gestão, sobre mentalidade empreendedora, então eu achei interessante fazer esse comentário, né? O que acontece? A gente está vivendo numa época em que as pessoas querem tudo rápido e com o menor dor de cabeça possível. Exato. Sim. E eu sei que vai ter gente que vai me xingar, que vai, né? Mas uma platibanda, ela vai te dar mais manutenção do que um telhado aparente. Você tem calhas, você tem uma manutenção ali direta, né? E é isso que eu tô notando. Então, às vezes a pessoa não por estética, mas por praticidade, e ela quer voltar, né? Então eu já tô tendo alguns clientes, algumas casas que a gente já tá fazendo esse telhado mais aparente de volta. E aí, vocês que estão aí, né, e todo mundo que tem uma empresa tem que estar atento ao mercado e já se antecipar. E as indústrias também já estão antenadas. Trouxe hoje um modelo aqui para apresentar para vocês de telha, que traz a questão de a telhado aparente, mas também para baixa inclinação. Me mostra Nossa, já, que esse legal. negócio que eu já Vamos fiquei pegar curiosa. isso, então. Então, lá no passado, vocês trabalhavam com telha de barro e cimentícia? Só telha de barro. Só de barro. Telha de barro e esmaltada. Uhum. Aí agora a indústria de telha esmaltada, vendo a necessidade dos profissionais e vendo as reclamações dos consumidores que estava acontecendo, eles lançaram, essa aqui é a telha Tetulite, é uma telha lá de Santa Catarina, da marca Tetugres. Eles lançaram ela para usar em qualquer tipo de inclinação. Pode, dependendo do pano do telhado, pode ser usado até com 10% de inclinação, mas vamos falar assim de um projeto normal, casa de 200 metros, você pode chegar até 15% de inclinação, 18%, depende do tamanho do pano. Mas hoje o telhado comum de todo consumidor, eles colocam em qualquer projeto 30 a 35. Então essa telha aqui ficaria muito além da inclinação mínima necessária. O que muda ela das outras, né? Ela tem uma sobreposição de 11 centímetros, enquanto as telhas de barro, concreto e esmaltado tradicional são em torno de 6. Entendi. E essas zonas aqui são o que evita o retorno de água. As telhas tradicionais só tem um retorno de água, essa aqui ela já tem 3 a mais. Que quando dá uma chuva de vento, ela impede que a água suba e acaba transbordando pelas emendas das telhas, né? Então é uma solução que eles foram ouvindo a gente vai dando dica para a indústria, falou, ó, vocês estão perdendo mercado, porque hoje muita casa está platibanda. Aí na platibanda tem telha metálica também exige manutenção, faz barulho. Então eles lançou a cerâmica para isso. Para ela não fazer barulho. Eu, na minha casa, preferiria. É o conforto térmico maior, ela não faz barulho em questão de chuva e a inclinação pode usar tanto para telhado aparente como telhado embutido. Então foi uma solução. E a esmaltada também mudou o esmalte. Agora não é tão brilhante, um pouco mais fosco. Qual é o material? Ele é uma telha esmaltada, o material dele é o mesmo material do piso cerâmico. Ah, que legal. Não é aquele barro tradicional. Então, um material Ou seja, cerâmico, conforto térmico bem superior a uma telha bem superior ao que metálica. Sem contar E a gente o consegue a acabamento. estética. Isso, sem contar o acabamento que ele deixa, né? E também as opções de cores, né, Renan? elas são 7 cores. Então tem uma infinidade de cores para o cliente escolher na obra dele, vocês especificar no seu projeto. Tem uma amplitude de cores, tem também cores esmalte fosco, então tem muita opção para agregar para o projeto. E Renan, é competitivo o valor? Por exemplo, se a gente for comparar uma telha metálica com essa telha, porque eu sei que essa é a novidade, é a tecnologia do momento e tudo mais, E né? o valor por metro quadrado da telha, ela ficaria bem pareio o valor de metro quadrado para o cliente. O que vai aumentar é a estrutura Bem próximo. do telhado, É. né, que precisa ser um pouco mais robusta para Isso. suportar o peso. Você tem que fazer Porém, maderamento. o ganho que você tem com térmico e acústico, conforto térmico e acústico Porque a vantagem dela é que você pode deixar aparente, né? Não precisa fazer a platibanda ali no beiral, Sim. né? Então não vai gastar aquele gasto imenso em questão de calhas e rufos. Sim. Você pode deixar aparente, mas mesmo assim, se for fazer pela platibanda para o embutido, aí questão de manutenção. Porque você não precisa ficar mexendo nos parafusos, não vai dar goteirinha ali.
é só questão de manutenção do rufo mesmo. Mas a telha em si, ela não vai ter manutenção. Porque a telha cerâmica, ela é resistente, a forma de encaixe dela ali não deixa ela vazar, por causa do que eu demonstrei ali, o retorno de água, que ela é feita para isso, para não ter vazamento com chuva de vento, né? Então o benefício dela é enorme, conforto térmico e não dá manutenção em telhado. Essa é a vantagem que ela trouxe hoje para a platibanda. E para telhado aparente, você não precisa dar uma inclinação tão grande, né? Você pode deixar a inclinação mais baixa e você pode ver também que a outra diferença dela em relação às outras é que as ondas dela são mais baixinhas, né? A telha tradicional, seja de concreto ou de barro, a onda é maior, quase seria esse tanto aqui. Então, e o tamanho dela também, né? É maior, porque as que eu me lembro. Outra vantagem também, questão do tamanho, é a galga, que a gente chama, né? A distância dos ripamentos. Uma telha tradicional é 32 a 33 centímetros. Essa aqui já é 46 centímetros. Então você acaba economizando no ripamento, que daí você vai usar menos, né? Como que é o nome dessa telha? É a telha esmaltada Tetolite. Tetolite. É a exclusividade de Tijotelhas. Só encontra lá, gente. Ai, que legal. A gente é representante regional da marca Tetogreso, né? A gente somos pioneiros de telha esmaltada no Paraná em si. Sim. Quando a indústria começou lá em Santa Catarina, a gente trouxe a marca para cá e foi evoluindo junto com eles, dando ideias para eles escutando a gente como a gente é representante oficial. E é uma empresa também familiar deles lá, eles foram escutando, não, vamos modificar, vamos ganhar mercado. Da mesma forma que a gente se reinventou, eles tiveram que se reinventar para não perder mercado. E às vezes o arquiteto tem medo, né, de especificar a telha, porque vai gastar muito, aquele conceito todo, e agora sabendo que tem uma possibilidade, até pela questão da inclinação ser menor, e ter esse tamanho maior que economiza na parte do madeiramento, já fica... E o bacana é que lá, né, como a gente está nesse ramo aí há 16 anos, né, praticamente, então a gente tem uma bagagem muito grande, né, uma experiência muito grande nisso, e é o que faz todo o diferencial até para os nossos clientes, né, então a gente sabe especificar, porque assim, tem vários modelos de telhas no mercado hoje, então existe sim diferença de qualidades, e não é só questão de preço. E existe também, assim, a gente poder direcionar a telha correta, né, dependendo se é uma casa de campo, a gente indica uma telha, se é uma casa ali numa cidade, já pode ser uma outra. Então, tudo isso são fatores que influenciam em qual telha a gente poder indicar para esse cliente. E a gente tendo toda essa experiência aí, a gente consegue indicar para o cliente, né, para o profissional, com propriedade, né? A gente entende qual é a telha mais indicada, então a gente sabe as partes técnicas, né, de como deixar ali o telhado. Até a gente faz também essa parte com os profissionais que estão ali instalando, né, que tem alguma dúvida, a gente sempre está acompanhando, dando dicas, né, para evitar problemas, né? Isso. E eu vou aproveitar, Júlia, e fazer uma pergunta aqui, porque você acabou de falar que a gente tem telhas diferentes no campo, na casa de cidade. E assim, Renan, me fala, qual que é a diferença entre a telha natural, a impermeabilizada e a esmaltada? Hoje as principais dúvidas do cliente é na hora de escolher. Vai usar no campo, vai usar numa região que chove muito arborizado, dá muita umidade, aí o cliente quer saber o que é melhor para mim, e a gente sempre, quando o cliente vai até a loja ou profissional, a gente faz essa filtragem para ver o que vai ser melhor. Porque hoje o principal erro de escolha de telha é o cliente não saber onde que ele deve usar e onde não deve usar. A telha natural, hoje a gente indica o cliente quer uma telha custo-benefício. Aí a gente vende a telha natural. Barro vermelho, tem barro branco, né? Tem várias cores de barro lá disponíveis na nossa loja. A cor natural quer economizar. O cliente quer economizar, ele não tem preocupação em questão estética, se a telha vai começar a envelhecer, vai ficar escura com o tempo. Ele quer uma telha boa e barata. A natural é a de barro tradicional, que a gente conhece. Você olha assim nela assim, ela é fosca, né? Sim. Que é o modelo mais tradicional que existe, né? Essa de barro é aquelas que a gente vê nos telhados aí de casas há mais de... Até os desenhos de casinha que faz assim. A gente vai pra Itália e tá lá até hoje, né? Então, ou seja, ela é boa. Ela é boa. Mas a desvantagem dela, já vamos contextualizar. Ela é boa, só que ela não traz um acabamento para quem... a parte estética. Ela vai envelhecer, assim como uma madeira envelhece lá no deck. E não que ela vai perder a qualidade, ela vai envelhecer
no visual, ali, naquele aspecto dela, mas a durabilidade dela, a gente vê casas cobertas aí com esse tipo de telha até hoje, né? A questão da natural é isso aí, você vai colocar, ela vai envelhecendo com o passar do tempo, vai ficando escura, vai pegando ali fungos e você tem que ter manutenção. O meu telhado ficou escuro, ficou verde, eu tenho que lavar de novo. Aí lá na frente o cliente quer impermeabilizar. Eu vou comprar telha natural, lá na frente eu vou impermeabilizar. Fala, não é assim. Se você já tem intenção de manter a estética do seu telhado sempre, vamos partir para impermeabilizada, que ela vai ter um prazo aí de manutenção mais longo, ou vamos partir já para esmaltada. Mas muitos clientes, às vezes, não, por questão do bolso, quer colocar mais barato. Mas a gente sempre já dá aquele conselho para o cliente. E a vantagem da nossa telha natural, hoje a que a gente mais vende é a telha de portuguesa de Santa Catarina, da marca Cerâmica Cipó. A telha, a gente já está 18 anos com eles e eles têm muita tecnologia na telha. Porque o que é o erro do cliente hoje? Ele vem cotar com a gente, estou procurando telha natural, a mais barata que você tem. Falou, quando você for chegar na fase do piso, você vai ver piso de valor R$20 a 80, e tem o porquê desse valor. São matérias-primas, qualidades diferentes. E a telha não é porque é um produto básico, o cliente hoje ele trata a telha como algo básico. Acho que barro é tudo barro. Barro é barro e eu estou querendo uma telha mais barata. Que nem a telha que a gente oferece hoje nas tijoteiras, 18 anos, a gente começou com ela e nunca trocou. Por quê? Muito boa. 20% da argila dessa telha é feito com argilito. O argilito é a mesma matéria-prima que é feito o porcelanato, que é feito o piso cerâmico, né? 20% eles colocam nessa telha, ela fica menos porosa, demora um pouco mais tempo para ela começar em processo de envelhecimento, ficar verde, vamos assim dizer, começar a ficar verdinha, né? E ela pode chover ali um mês sem parar, que como ela tira bastante a porosidade, ela não vai ter infiltração. Não vai encharcar, né? O maior problema hoje no mercado de telhas naturais é o problema de infiltração. Tem muita telha fraca no mercado, que se dá uma chuva longa, começa a filtrar. Aí já muitas indústrias já começam a vender telhas impermeabilizadas, por quê? Não é nem questão estética. Eles começam a vender telha impermeabilizada com propaganda. A minha telha é impermeabilizada, então você vai ter risco de filtração. Porque são telhas fracas. Se não colocar impermeabilizante nessa telha, ela vai infiltrar. A gente vende a impermeabilizada com a propaganda para o cliente de ela não tem problema de filtração, porque já está impermeabilizado. Mas o que é a vantagem da impermeabilizada? As impermeabilizadas que a gente vende hoje são impermeabilizadas por imersão. Na hora que ela sai lá da indústria, eles jogam literalmente numa piscina. O palete todo de telha, ela fica ali 1 minuto absorvendo os impermeabilizantes, o impermeabilizante de todos os seus poros, aí depois tira, deixa secar e embala para trazer ao cliente. E essa impermeabilização, ela não deixa a telha entrar em processo de envelhecimento, então ela vai demorando muito mais tempo para tirar aquela cor natural, vai ficar aquela estética de... Você escolheu a telha barro branco, vai ficar muito tempo aquela cor, uns 6, 7 anos, e o tempo que a gente fala para o cliente... passar uma nova demão de impermeabilizante, uma manutenção, é 6, 7 anos. É o tempo que ele vai pintar a casa. Então, quando ele for pintar a casa, ele não vai ter tanto custo, porque ele já vai aproveitar o pintor para fazer a manutenção da tinta e já do impermeabilizante. Só que, qual a vantagem da outra questão impermeabilizada? Se ele vai fazer um madeiramento à vista, que ele quer ver a parte de baixo da telha, a impermeabilizada ela já vai ficar com aquele brilho na parte de baixo por um longo tempo. Outra questão que o cliente sempre confunde impermeabilizada com esmaltada, é que a impermeabilizada, ele vê nova, ela brilha. Só que é como verniz, porque o sol vai queimando e ela vai ficando fosca. Só que ela fica protegida nos poros. E o cliente às vezes confunde, compra uma impermeabilizada achando que está levando para casa uma esmaltada. A esmaltada já é outro patamar de telha, que é a vantagem dela. Se o cliente é casa forrada, aliolagem, você não precisa da estética da parte de baixo, porque a esmaltada, ela... praticamente todas os mercados é assim, esmaltada a parte de cima, embaixo não tem esmalte. Temos opções esmaltadas dos dois lados, mas aí já aumenta muito o custo. E não é todas as casas que estão usando hoje assim madeiramento à vista. A esmaltada ela já tem esmalte na parte de cima, então o cliente já tem aquela estética, ele não vai precisar ficar pintando, porque o esmalte ele não descasca, ela fica eternamente ali na telha. A única questão que você vai ter de manutenção é dependendo da cor ainda. Se for uma cor ali palha, uma cor branca, ela vai, na nossa região, vai aparecer a poeira ali, a sujeira um pouco mais rápido. Mas a manutenção é você chama alguém ali para fazer só fazer uma diária para você para lavar o telhado. Lava o telhado, simples, com detergente neutro, não precisa usar né? Porque a sujeira ela não penetra na telha. Ela fica o esmalte tira todos os poros, então não vai aderir no poro da telha, vai ficar só aquela sujeira superficial, igual se fosse na pintura do carro. Lavou com detergente neutro ali, tá limpo. Essa é a vantagem do esmalte. A telha esmaltada, ela é impermeabilizada? A telha esmaltada, todas as telhas esmaltadas hoje, as
esmaltadas de piso, depois que passa o esmalte, na indústria eles passam um impermeabilizante na parte de baixo, para não ter risco nenhum de infiltração. Só que a telha em si, a impermeabilizada, ela é um processo diferente. A de barro, que é impermeabilizada, que você hoje vende como impermeabilizada. A esmaltada a gente nem fala, que é um processo na indústria que o cliente, assim, não posso falar, esmaltada e impermeabilizada. Poderia falar, mas deveria confundir mais o cliente. Então, impermeabilizada sempre vai ser as de barro, que a gente faz o comércio, né? O esmalte, por si só, ele já faz essa função do impermeabilizante. Então, não teria uma necessidade de uma camada de impermeabilizante e depois uma camada do esmalte. Certo. Qual a porcentagem, em porcentagem, né? Quantos por cento mais cara é a telha esmaltada em relação à natural? A telha natural, ela vai ser 50% mais barata. A esmaltada. Ou a impermeabilizada? A natural vai ser 50% mais barata. Em relação em relação a telha natural será 50% mais barata do que a esmaltada. 50% mais barata que a esmaltada. Certo. E que a impermeabilizada? A impermeabilizada, ela vai aumentar ali uns 20% só no custo. Então, se o cliente fala assim, aquela hora eu falei, aí eu acabei não complementando. O cliente quer comprar a telha natural para impermeabilizar em casa. Não ele compensa. Vai pagar mais caro na impermeabilização depois. Com mão de depois. obra impermeabilizante, vai ficar 50% mais caro. Aí compensa ele comprar a esmaltada. Eu falo para o cliente, vou comprar a natural e vou impermeabilizar. Falo, então o custo final compensa já comprar a esmaltada. Por quê? Daí eu falo, vai ficar 50% mais caro. Mão de obra do pintor, comprar o impermeabilizante numa casa de tinta. Sem falar que impermeabilizar uma telha natural, você só vai passar superficial nela e só na área visível. Uma telha de indústria, ela impermeabiliza em todas as faces, como ela vai por imersão na piscina de impermeabilizante, então em todas as faces da telha ela adere o impermeabilizante e adere dentro dos poros, que ela fica absorvendo ali por 1 minuto, depois tira. Agora a pintura em cima do telhado é só aquela área visível e uma névoa. Por mais que você passa 2, 3 limão, é só uma névoa superficial em cima da superfície dela. E veio durar ali 5, 6 anos a manutenção, você vai cair para metade, 3 anos ali, você já tem que começar a impermeabilizar de novo, porque você já vê que ela está envelhecendo. Então, se no projeto a preocupação é a questão estética, já não compensa comprar uma telha natural. Porque ao longo dos anos, né, vai acabar saindo mais cara do que uma telha esmaltada. Então, compensa investir, é um investimento, né? Uma telha esmaltada a gente fala que é um investimento. Porque daí você tem um produto, né, com uma característica visual muito melhor, né? Fica muito mais bonito. E a telha impermeabilizada, ela precisa ser impermeabilizada novamente depois de alguns anos? O prazo que eu falo é o mesmo prazo da pintura da casa. 5, 6 anos, 7 anos. Quando você for pintar a casa, que é o que você falou, bom já lavar o telhado. Mesmo o cliente fala, minha telha ainda está novinha. Falo, aproveita a mão de obra, vai ficar muito mais barato para você. Mesmo que ela não esteja aparentando ali, que seria necessário manutenção, mas já lava e passa mais uma demão de impermeabilizante para você não ter gasto futuro, né? E vamos ver se eu entendi direito, se faltou alguma coisa aqui. Já a esmaltada, eu só preciso fazer isso se eu estiver incomodada com a sujeira. Só se você eu nunca mais preciso impermeabilizar na minha vida. Exatamente, só se você visualmente estiver te incomodando. Você olha ali e tem uma sujeira que não está saindo com a chuva. Porque a maioria das chuvas já limpa o telhado. Então, se você passou ali um tempo e vê que está uma sujeira que não está saindo com a chuva, aí você teria que lavar. A gente, olhando as obras, os pós-obras, acompanha, né? Tem casa ali que já está com 6 anos e nunca o cliente lavou, nunca teve manutenção de telhado, nada. Ele só lava ali e quando vai pintar a casa pede pro cara lavar. Normalmente tem essa preocupação aí, é quem utiliza telhas de tom muito claro, aqui na nossa região, né? Esse barro vermelho, terra roxa. Então, para quem usa telha branca ou telha muito clarinha, às vezes pode incomodar isso daí depois de um tempo. Mas assim, não precisa trocar o telhado. É só limpar, ela vai voltar como se tivesse nova, né? Tivesse trocado todo o telhado. Ela volta na aparência dela natural, né? Original de fábrica, né? Então, agora que para quem usa já uma telhas mais escura, que temos várias opções de telhas escuras também, aí já não tem essa preocupação, né? Porque colocou e não mexe mais. Para o cliente que busca
a facilidade, a não dor de cabeça, com certeza a esmaltada é a melhor opção. Ela acaba sendo a melhor opção. Melhor opção. E continuando da esmaltada, uma curiosidade de leiga total. Escorrega? Tô lá em cima, eu vou fazer uma manutenção, tô instalando, essa é uma tem um pergunta risco, assim, tipo casca de banana, ou É uma dúvida muito comum essa. Porque a impressão que eu tenho é que ela, na minha cabeça aqui, eu tô vendo Você que é algo desliza, meio né? liso, né? Alguma coisa assim. O que acontece? A gente foi um dos pioneiros, né, aqui no Paraná de trazer a telha esmaltada. A gente sempre teve um cuidado, sempre direto com o arquiteto, direto com o engenheiro, direto com o carpinteiro. A gente sempre instruiu muito bem o profissional. Ó, você vai ter que colocar a telha esmaltada do seu telhado na área ali em cima do rufo. O rufo não tem ripa, não tem então aderência, não tem onde fixar a telha. O que você vai ter que fazer? Colar com PU, ou as telhas elas já vêm um pré-furo em cima, ou parafusar um lado da telha. Tem dois, vou até demonstrar aqui. Ela tem 2 furos, né? Uhum. Se o rufo está Pré-furos. o pré-furo, que ela não é totalmente furado. Se o rufo está nessa lateral, você usa esse lado para parafusar na ripa. Se ela está desse lado do telhado, que o rufo vai ficar desse lado, né? Você parafusa aqui. Então ela tem a possibilidade para você fixar ela para não escorregar. Mas o que acontece? Muita gente começou a vender telha no mercado e não dava instrução, não dava manual técnico, não explicava nada. Ó, a telha está aí. E o pessoal começou a instalar sem noção nenhuma, começou a escorregar em cima do rufo, que é metal, não tem aderência, começou a escorregar, começou a queimar o material. Que às vezes o pessoal, logo também quando começou a surgir porcelanato grande, o pessoal não conseguia instalar e falava, o bom é piso, porcelanato não. Aconteceu a mesma coisa, por questão de falta de instrução para o Falta de cliente. informação. Criou-se uma lenda em cima do produto. E toda vez que a gente ia atender algum chamado, até de não clientes, o cara queria uma solução, não achava solução onde ele comprou, o desespero vinha atrás da gente. E a gente via que era uma solução simples, estava escorregando na calha. Era só ele colar, ele fixar, algo simples. Ela não escorrega de telhado hoje, tem que tirar esse medo do consumidor. Ele fala, eu não uso telha esmaltada, que eles vão lá na loja, essa eu não quero, porque escorrega. Aí eu explico, não, escorrega no rufo por causa que não fez isso e isso e isso. Aí o cliente, é isso mesmo, eu vi do meu vizinho lá que estava reclamando que escorregou e escorregou no rufo. Eu falei, então, é uma questão meio que óbvia, né? Técnica, mas é o óbvio, né? Não tem ripa, não tem como parar se não tem ripa ali segurando. Então vai ter que fazer uma fixação, mas o pessoal não faz, eles largam lá, quando bate um vento, ela escorrega. Porque é de barro, o pessoal larga em cima do rufo, na calha, né, a telha, mas ela, como é muito porosa, uma acaba segurando a outra. Mas se dá um vento muito forte, elas vão escorregar também. Já vi, todas as telhas eu já vi tendo problema em cima de calhas e rufos, de cimento, de barro. Se não colar, vai ter esse problema de escorregar. Mas no meio do telhado em si não tem problema nenhum, porque a telha de barro, ela é feita para ser uma telha de trava. Ela tem as garrinhas e trava na ripa. A telha esmaltada é uma telha já de encaixe. Além de ela pegar na ripa, uma encaixa na outra. Nessa lateral aqui, essa ponta da telha, ela trava aqui. Então ela encaixa, ela tem um encaixe e tem a trava. Ela tem dupla fixação no seu telhado. A de barro só fica travadinha ali. Essa aqui não, ela trava e encaixa. Aí a gente fala telha de encaixe. Que legal. E em relação a peso, não tem diferença entre esses três tipos? Hoje tem uma diferença muito grande, que nem a de cimento, ela vai ser em torno ali, as mais tradicionais, 48 kg por metro quadrado, a de barro 38 kg por metro quadrado e a esmaltada 28 kg por metro quadrado, arredondando. Depende do modelo, vai um pouco assim. Mas os modelos padrões é isso aí, 48, 38, 28 kg por metro então quadrado. Então a esmaltada é mais leve. Ela é mais leve, essa é a vantagem hoje, que nem a gente também está falando da platibanda. Você tem uma telha que ela vai ter baixa inclinação e ainda tem um baixo peso para a estrutura do telhado. Então a esmaltada traz essa possibilidade. Tem uma reforma na casa antiga, que as casas antigas tem telha de barro, mas já está cedendo, já está com problema ali na estrutural, tira a telha de barro, alinha o madeiramento e coloca esmaltado e não vai precisar mexer na estrutura. Essa é a vantagem dela. E para projetos novos, você tem um peso menor, você consegue fazer um dimensionamento ali. Então você consegue economizar até na madeira, porque não vai ser uma telha pesada no seu telhado. Você pode colocar ali, eu vejo o pessoal, a casa da nossa família também, telha esmaltada e é com pinos. Você pode trabalhar com uma madeira que o pessoal fala ali que é fraca, mas porque a telha esmaltada é leve, então você consegue trabalhar. Não precisa ser muito travamento, madeira muito nobre e forte, né? Então você economiza na estrutura porque ela é leve. Se for estrutura metálica também, pode se fazer com a telha esmaltada, então
Aí o dimensionamento do pessoal ali faz na estrutura metálica que consegue fazer, bem leve ela, então essa é a vantagem. E tem muita gente que fica em dúvida, por ser uma telha leve, né, a respeito de suportar ou não placas de energia solar. E verdade. suporta perfeitamente, né. O pessoal, mas é uma telha mais leve, acha que por ser mais leve, acha que é mais fraco, A né. resistência é menor, né? Acha que a resistência, diminui a resistência, mas de forma alguma. Então, mesmo ela sendo uma telha mais leve, vou colocar placa solar, né, no telhado, pode ser utilizado com total segurança, que ela vai suportar. Uma dúvida do cliente também, é uma telha muito leve, vou ter problema com chuvas de vento, ventania, eu acabei de pensar nisso, vai vir igual essa noite da gravação, ventou bastante em Maringá, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, mas será que o povo pensa que a telha vai sair voando? Até onde entra aquela questão da casa de campo, né, que eu falei há pouco tempo. Muito aberto. Muito aberto, que daí você não tem uma proteção ali de nada, né? Então o vento chega e já... É um cuidado que sempre eu chego ali no cliente. Onde que é a sua casa? É aqui no meio da cidade de Maringá, nos bairros em volta da cidade, que também as árvores são pequenas, ou é no campo? Que daí normalmente o campo é totalmente aberto. Se for totalmente no campo, a gente pede para uma telha esmaltada, a pessoa fixa ali, o cliente uma a cada 4, uma a cada 2 telhas fazer a fixação. Seja com parafuso, que ela tem um pré-furo, seja com grampos, se a gente vende grampos também lá que facilita a instalação, que você não precisa furar a telha, nem ficar colando, ou colar com PU. O PU também hoje é um aliado muito forte aí de questão de telha, você coloca ali, ela tem elasticidade se precisar fazer manutenção, e ela não deixa o vento tirar ela. Agora, se é uma casa num bairro novo, que ainda não está tão arborizado, a gente fala para fazer a fixação toda do beiral. E a gente também, eu não trouxe a amostra, mas a gente tem hoje nas tijoleiras, é um pouco mais cara que a telha cerâmica esmaltada piso, né? É a telha de barro tradicional, porém com esmalte. Se o cliente quer uma casa de campo e não quer ficar tendo dor de cabeça de parafusar ou colar, porque aumenta um pouco o custo da instalação. Ela é mais cara, só que você não precisa ficar fazendo furo na telha, não precisa ficar colando, colocando grampo, a gente tem uma telha especial lá para casa de campo e sequer esmaltada. Porque daí a telha de barro é 38 quilos o metro, né? É sempre aquela balança, é mais cara, mas em relação a quê, né? Ao todo, o que você vai economizar no final das contas? Vai ser mais caro, mas não vai ter essa necessidade de ficar parafusando. Então você vai ter um trabalho a menos ali. Exato. E daí faz parte da nossa assessoria com o cliente ali. A gente vai dando assessoria, faz o orçamento de todas e vai colocando na balança. Essa aqui você vai ter que fazer isso, aqui vai ter que fazer aquilo. Porque hoje o problema é aquilo que eu tinha falado, a falta de instrução, falta de informação. O cliente usa depois que ele comprou, que ele vai se deparar com a dificuldade. Então, com a gente hoje, o cliente só compra na certeza e tendo a instrução da telha melhor para ele. Já perdi às vezes cliente porque eu prefiro alertar o meu cliente, porque eu já 18 anos trabalhando com telha, eu já sei todas as patologias que vêm ocorrendo. O porquê delas, né? Então o cliente hoje lá, às vezes, eu comprei com o fulano lá a telha. Eu falei, cara, você lembra que eu te falei, essa telha você vai fazer? Ele falou que não precisa. Eu falei, então ele está colocando o nome dele em risco. Sim. Vai precisar fazer fixação, vai precisar fazer o colar com PU. Se não fizer, o que acontecia? A gente alerta, né? Mesmo que não seja mais meu cliente, eu ainda tenho aquela preocupação, porque eu tenho os revestimentos, tenho outras coisas para vender. O cliente volta, a gente passa por isso no escritório. Todas as vezes que eu falei não para o cliente, ou que eu expliquei, eu falei não dá tempo. Os outros arquitetos falaram que dá, tudo bem. Então, faça assim, aqui eu falo para você, não dá tempo, eu não vou te falar um prazo que eu não posso cumprir, ou depois ficar te enrolando, né? Sim. Atrasou, não sei o que muitos arquitetos fazem isso, né? Só que esse cliente, normalmente ele vai com outro arquiteto que falou que dava. 2 anos depois ele volta. Porque ele falou, você falou que você não dava, foi a única pessoa honesta comigo. Sabe, eu escuto muito isso, e é o caso de vocês. O que você falou, então, é o seguinte, a gente pode sim ter uma telha, apesar dela ser mais leve, esmaltada numa casa de campo, porém ela tem que ter uma fixação maior, num espaçamento menor, né, de fixação, e tem que ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado. Mas é possível. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu tenho uma casa assim de campo que eu já tô assim, nossa, eu posso usar isso pra quem que eu vou cotar. Outra dúvida aqui, quero colocar placas fotovoltaicas no telhado, né? Como que é a parte para furar? Como que funciona?
Não, na placa Na esmaltada é tranquilo? todas elas vão ser tranquilas. Como são todas cerâmicas, é barro, de barro, mas é classificado como cerâmica, e a outra é piso, a de piso é mais fácil ainda de furar. Ali com a serra copa ela é facinho. A de barro dá um pouco mais de trabalho, por questão de que ela é um pouco mais grossa. Mas todas elas não vai deixar inviável o seu uso de placas solares no telhado. Porque a gente sempre tem medo, né, de furar a telha. Sim. E que é por onde pode... É um Medo de ter algum vazamento ali pelo aquele furinho, naquele né? lugar, né? A gente às vezes ia visitar um cliente e reclamou, tá vazando meu telhado, vem ver o que tá acontecendo. Eu chegava lá, não teve uma boa vedação aí onde furaram a telha, porque o pessoal às vezes usa um PU ali que não é aconselhado, ele acaba ressecando e infiltrando. Então muitas vezes é o descuido ali. Só ter um cuidado de vedação, ela não vai ter... Mão de obra, né? É mão não de obra. economizar em mão de obra. Chamar um profissional ali que já fez, que já garante o serviço. Porque a telha, o que a gente vê ao longo do tempo, a telha hoje, a questão de tecnologia no ramo da cerâmica, e o mercado hoje não deixa alguém, desculpa a palavra assim, picareta no mercado. Sim. Então, o mercado já dá uma filtragem ao longo do tempo e só ficou os bons mesmo, questão de indústrias, né? Então, o pessoal pesquisa, faz muito teste antes de lançar para o mercado. Porque imagina lançar um projeto, lançar uma telha aí que vai dar dor de cabeça para o cliente. Mas a dor de cabeça mesmo é a falta de cuidado onde vai usar. A falta de informação também, né? O que dá muito problema em região de campo ou terrenos em bairros descampados, né? Que não tem arborização, porque o telhado é a parte mais alta do relevo. Então todo o vento vai bater no seu telhado. Aí a pessoa usa ali uma inclinação de 30%. Uma casa com pano ali enorme. Óbvio que lá no final do telhado vai dar um acúmulo muito alto de água em cima da telha. E a água não vai conseguir sair desse telhado, ela vai transbordar pelas emendas da telha. Né? Porque as telhas cerâmicas, qualquer uma delas hoje é feita, uma encaixando na outra, vai ter nas frestas. Então, se é uma inclinação muito baixa e a inclinação não consegue tirar toda essa água escorrendo, né? Ela vai infiltrar. E o vento vai contribuir, que ele vai deixar essa velocidade da água que ela ia descer muito mais rápida, a chuva vai fazer ela retornar pela falta de inclinação. Então, hoje o maior problema de telhado é a inclinação errada. Então, a gente também tem esse cuidado com o profissional hoje, com o cliente, a gente passa uma tabela, um gráfico de inclinação, o seu projeto aqui vai ter que corrigir, essa inclinação para esse modelo que você especificou não vai dar certo, vamos ter que colocar essa aqui, a tetulite. Não, mas Renan, o cliente quer uma telha de barro, quer uma telha colonial, ele não quer telha esmaltada, a gente já fala, então não vai mexer no projeto? Então a gente já tem outras soluções. Tem manta térmica ou, em último caso, se o cliente também não quer manta térmica, tem cliente que não quer, ou fazer uma laje inclinada, para não ter problema ali de impermeabilizar a laje, não ter problema de filtração. Então a gente tem um cuidado muito grande com o cliente, com o profissional, para ele não errar. E a tetulite precisa de manta térmica para calor? Não, ou ela, não? Ela é hoje a única telha do mercado que com a inclinação baixa você não precisa usar manta. As telhas de barro e as telhas esmaltadas tradicionais, que são as americanas, se você for colocar numa casa de campo ali, mesmo que o pessoal gosta de trabalhar muito no mínimo. O mínimo, até na especificação dos manuais que a gente manda de instalação, pede, regiões de fortes ventos, é obrigatório o uso de manta. Porque quando for dar o vento, vai cair aquelas gotículas. Já a tetulite não. A tetulite foi feito um projeto, um teste, para não precisar usar manta. Pode usar a inclinação mínima ali e não vai ter problema de infiltração. Show. Ou às vezes até aumentar um pouco essa inclinação, né? Para não ter problema nas outras. O problema usar o mínimo, né? Usa um pouquinho mais. É que o problema é que a maioria dos clientes vem atrás de nós já na fase de comprar telha, então já não dá para você mexer no projeto. Quando a gente já conversa com o profissional, tem profissional que já desde o começo, eu quero usar tal telha. Que você me fala? A inclinação que vai poder usar. Sim. Aí a gente já vai passando, você para esse projeto você vai fazer isso, você vai deixar essa inclinação para não ter problema. Mas se no decorrer ali a gente tenta colocar na cabeça do cliente que se ele vai ter que comprar aquela telha X para não ter dor de cabeça. Mas acontece o que você falou, o cliente, o Renan falou isso para mim, mas o fulano falou que eu posso usar. Aí dá ruim. Então, mas é por isso que esse é o intuito desses episódios aqui do Fora do Cubo Cast, esses episódios mais técnicos. Porque a gente notou, né, os nossos alunos, né, Thaís,
pedindo e falando, olha, mas aonde que eu aprendo, como que eu faço? E então a gente está trazendo esses conteúdos técnicos para que os profissionais comecem a entender, assim, perder o medo, inclusive, né, Renan, né, Julie, de ligar, antes, né? de perguntar para o fornecedor, né? Então, tô com dúvida, liga lá na Tijotelhas, e aí, como que eu posso fazer, né? Eu tenho certeza que vocês vão atender com, né, inclusive, profissionais, vocês não precisam saber de tudo isso também, né? A gente sabe que é muita coisa, hoje é uma variedade de produto muito grande, cada produto tem a sua individualidade, né, a sua característica própria. E então, assim, hoje a gente tem o Renan, que a gente fala que é o nosso especialista em telhas. Ele realmente é o especialista em telhas, e tudo isso vocês podem, né, ir até a Tijotelhas ou entrar em contato, que a gente vai conseguir direcionar vocês, né, para não errar com o cliente de vocês também. Dar todo o suporte antes, né, mesmo a hora que está na fase ali começou a fazer o projeto mesmo, né, o cliente às vezes já chega, eu gostaria de um assim, assado, né, um projeto dessa forma, daí você já consegue encaixar. O que a gente percebe? Muitas vezes deixa de ser especificado ali uma casa com telhado por medo, né, por ter dúvidas ali a respeito de telhado. Porque hoje você fazer uma platibanda, a questão do telhado fica toda com a parte da metalúrgica, né, eles que então vão atrás e tal. Agora, para um telhado ali, a gente vê que é uma dúvida muito grande, então por esse medo, né, não vou pôr telhado porque vai dar errado, sim, o cliente vai vir em mim. Sim. Então, por esse medo, por essa dúvida, acabam não especificando, né, fazendo o que é, de certa forma, ali mais fácil. E acaba não saindo da zona de conforto deles, e muitas vezes não é o melhor para o cliente. E não é o melhor para o cliente, né? E então a gente tem toda essa bagagem, né, toda essa experiência para poder indicar, né, para os profissionais, tirar todas as dúvidas e eles começarem ali a passar a especificar mesmo com segurança, né? A gente trazer essa segurança ali para eles. Eu adorei, acho que ficou bem claro, né, Thaís? Aí a gente falou basicamente sobre 3 tipos de telha, né? A telha natural, a impermeabilizada e a esmaltada. Eu não conhecia ainda essa telha nova, Tetolite, né? A Tetolite, que já me apaixonei, já quero. E gostei muito. E assim, deixa pra gente aqui o @, de vocês lá no Instagram. Então, se alguém quiser entrar em contato com vocês. Olha, quem quiser entrar em contato, nós temos a matriz em São Carlos do Ivaí, então para quem é região ali de Paranavaí, São Carlos do Ivaí é uma cidade mais próxima, né, Cianorte ali. E para quem aqui da região de Maringá, estamos com um showroom ali na Avenida Gastão Vidigal, tá? É um showroom bem amplo, né, planejado para vocês poderem ver todos os produtos que nós temos, né, não só as telhas, mas também os outros revestimentos. E o nosso @ ali no Instagram é o @tijotelhas, tá? Vocês já conseguem localizar ali o nosso perfil no Instagram, no Facebook, YouTube também temos vários conteúdos lá, né? Tem o site também, que é o www.tijotelhas.com.br. No YouTube é só digitar lá Tijotelhas Concept. Esses vídeos, que nem questão de como fura a telha, como fixa a telha, o que eu uso em regiões de fortiventos, a gente foi vendo essas dores e foi fazendo conteúdo. Então tem muita visualização, tem um vídeo meu lá de como fixar a telha no telhado, seja por cola ou parafuso, tem 160 mil já visualizações. Você vê que é algo que a pessoa está desesperada a nível nacional e está procurando uma solução. Então a gente está lançando soluções ali, já bastante conteúdo no nosso YouTube. E queria também já aproveitar para falar algo que agora breve, ainda não chegou às amostras para a gente, mas em breve vamos ter a telha shingle, também disponível ali na Tijotelhas. O pessoal, os profissionais têm procurado a gente em questão de shingle, porque é aquela que você tinha falado no começo, a gente estava falando, era só platibanda, agora o pessoal está querendo voltar para o telhado aparente e alguns não quer mais telha de barro, porque é muito comum. Então eu quero uma telha shingle, quero telha americana, que eles falam lá, né? Então em breve na Tijotelhas vamos ter a telha shingle já para oferecer para os nossos clientes. Que show! Aproveitando o resgate dos telhados aparentes, acho que depois desse podcast vai ficar mais evidente ainda nessa retomada. E a Júlia e o Renan tem que voltar, né? Para falar sobre as pedras, né? Os revestimentos. Isso, eles também são especialistas em pedras naturais de revestimento, né? Tijolos, tijolinho.
amado por muitos. Eu, por exemplo, amo. Então, a gente vai gravar novos episódios, né, específicos sobre esses assuntos. Vocês vão voltar pelo menos mais umas 3 vezes aqui. A caixinha de amostra só ficou ali, Só tá é, eu só veio a telha aqui, gente. Vai ter Tem que a voltar. automação de churrasqueira também. Isso, pra gente né? falar. Pra Por isso que eu falei, vocês vão voltar umas 3 vezes pelo menos. Um pra cada assunto. Eu quero agradecer vocês, de verdade, de coração, pelo tempo de vocês, tá? É uma lembrancinha aqui pra vocês da Hitachi Ar-Condicionados com Muito Fora obrigado, do Cubo. Ai, que legal. Tem um significado especial. O nosso lema aqui no Fora do Cubo é: acender a sua vela não apaga a nossa. Sim. Então eu acho que é isso que vocês fizeram aqui hoje, né? Vocês estão ajudando a iluminar, né, de conhecimento mais arquitetos mais profissionais, até alguns clientes finais que eu acredito que vão parar, vão cair aqui nesse vídeo. Então, muito obrigada. A gente que agradece Nossa. aí o convite, a participação. Em breve já voltamos com os assuntos aí. Com certeza. Com muitas novidades. Com aí. certeza, voltaremos. E você, se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida desse episódio, deixa no comentário aqui do vídeo, né? A gente percebendo, vendo esse comentário, a gente já aciona eles aqui, a gente responde, tá? Deixa a sua curtida, envia para aquele teu amigo que você sabe que precisa desse conteúdo, né, Thaís? É isso mesmo. Ajuda a gente a te ajudar, porque quanto mais visualizações a gente tiver, né, melhor, mais a gente consegue estar aqui, nosso patrocinador fica feliz, né, Hitachi, né, Arquitesc. E é isso, né, Thaís? Por hoje é só. Por hoje é só. Nos vemos na próxima quarta, às 4 horas da tarde. Tchau, tchau.